Bom dia, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Silvia e hoje, na aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 1 do nosso livro, né? Onde nós começamos a falar sobre as eras geológicas, o tempo geológico, a estrutura interna da Terra, as teorias da deriva continental e da tectônica de placas. E hoje, nós continuando com esse assunto, com esse capítulo, nós vamos falar sobre minerais, rochas, agentes endógenos e também os impactos ambientais causados pela mineração. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre minerais. Eu separei aqui para vocês algumas definições de minerais, tá? Que eu achei em livros, na internet. Tudo isso para a gente estar analisando cada uma delas e ver o que cabe, o que não cabe, o que está certo, o que não está. Vamos lá? Primeira diz que os recursos naturais não são... Desculpa, gente. Primeira diz que são recursos naturais não renováveis, de origem inorgânica e muito empregados para fins econômicos. A segunda já tem uma perspectiva mais técnica, né? Um linguajar mais técnico, diz que são compostos de elementos químicos maciços com composição estabelecida, cristalizada e formados a partir dos processos inorgânicos ou oriundos de asteroides ou meteoritos. Temos aqui a informação de que são recursos naturais encontrados no subsolo e de grande valia para a produção industrial, por servir de matéria-prima para a confecção de bens de consumo, tais como utensílios domésticos, fios, materiais de construção, além de servir como fonte de energia. Aqui nos diz que os minerais são compostos químicos inorgânicos formados naturalmente, e que apresentam uma estrutura molecular bem definida e podem ser formados na Terra ou surgindo no planeta através de meteoritos e demais corpos celestes. E aqui nós temos, por último, uma definição simples dizendo que são compostos naturais inorgânicos com composição química definida. Então, algumas coisas a gente vê que se repete, outras a gente vê que é bem diferente. E o que está certo e o que está errado? Todas estão certas, tá? É um recurso natural não renovável. São compostos químicos, tá? São encontrados no subsolo, são encontrados em meteoritos e corpos celestes que caem no nosso planeta, tá? São materiais inorgânicos. Tudo isso que a gente viu agora define os minerais, tá? E uma coisa interessante da gente falar sobre os minerais é que quando eles são estudados, né? Esse estudo ele é muito complexo, essa pesquisa ela é muito complexa. Por quê? É levado em consideração várias coisas, várias características para avaliar um mineral, como cristalização, cor, transparência, brilho, dureza, traço, fratura, densidade. Então, tudo isso é analisado. Não é feita uma pesquisa a qualquer modo. Esse aqui é diferente desse. Não. Eles levam em consideração determinadas características de cada um dos minerais, tá? Uma coisa muito interessante que não tem no livro, mas eu estou trazendo para vocês, é a classificação dos minerais, porque eles se dividem em dois grupos, tá? O grupo dos não metálicos e o grupo dos metálicos. Vamos entender aqui? Então vamos lá. Grupo metálico, tá, gente? Esse grupo metálico, o nome já diz, metálico vem de metal. São os minerais que têm metal na sua composição, tá? Isso significa que eles vão conduzir calor e eletricidade. Temos aqui exemplos como o alumínio, o cobre, o ferro e o cobre, tá? Já os materiais não metálicos, eles não têm metal na sua composição, tá? Como, por exemplo, o diamante aqui em estado bruto, o calcário e a areia, tá? Atualmente, tem aproximadamente uns 4.000 ou mais minerais catalogados. Isso quer dizer que eles já foram descobertos, tá? Já foram estudados.
E cada vez que as pesquisas na geologia avançam, né, acabam se descobrindo mais minerais. Até mesmo os minerais extraterrestres, como a gente viu que pode ocorrer de um meteorito cair na Terra e esse meteorito conter um mineral que não existe aqui, que não é natural do planeta Terra. Foi o que ocorreu em 2014. Um grupo de pesquisadores na Antártida encontraram um meteorito que caiu no nosso planeta desde 1960 e ali eles encontraram um tipo de mineral novo, tá? E o que acontece com esse mineral? Ele não é produzido no nosso planeta. Então, a partir daí, eles conseguiram produzir esse mineral por laboratório, tá? Qual é a importância desses minerais, né? O que eles trazem? Por que a gente precisa tanto desses minerais? Então, vamos lá. Primeira coisa, os minerais eles são indispensáveis para a manutenção da indústria, ou seja, eles vão estar movimentando a indústria, que é um setor da economia de todo o mundo. Cada país tem seus setores da economia. E isso é importantíssimo, tá? Para todos os países. Os minerais, eles também se encontram em toda parte. Eles são utilizados em muitas coisas, inúmeras coisas, como, por exemplo, nas ruas, nos prédios, nas nossas casas, na construção das nossas casas e até em aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? É utilizado tanto na cidade quanto no campo. Tanto utilizado quanto encontrado. E outra coisa, eles estão acompanhando o ser humano há muitos anos, né? Então, desde que o ser humano surgiu, que ele faz o uso dos minerais, só que fazia uso de forma bruta, né? Para fazer lanças, fazer utensílios, para conseguir ter a manutenção da sua vida. Agora a gente vai falar sobre rochas, tá, gente? Vamos entender primeiro o que são as rochas, né? As rochas nada mais são do que um apunhado, um conjunto de minerais. E essas rochas, quando a gente se trata de minerais, a gente pode falar que as rochas elas são simples ou compostas. Quando a rocha é simples é porque a sua formação é apenas de um mineral. Quando ela é composta, quer dizer que a sua formação é de 2 ou mais minerais, tá? Agora, as rochas, elas são classificadas da seguinte forma: sedimentares, magmáticas e metamórficas. E a gente vai conhecer cada uma delas. Vamos lá? Então, vamos lá. Aí nós temos primeiro as rochas ígneas ou magmáticas. O interessante é que as rochas mais antigas que existem são justamente as rochas magmáticas, tá? Algumas também metamórficas, mas a maioria delas são rochas magmáticas. Então, como o próprio nome diz, magmáticas, ela vem se formando através do magma. Esse magma resfria e quando ele resfria, ele vai se solidificar. O que é solidificar? É endurecer. Então, quando ele endurece, ele se transforma, né, assim, em uma rocha, tá? O que é interessante da gente entender é duas coisinhas. Primeiro, as rochas magmáticas, vocês fiquem atentos, porque ela pode vir com esse nome ígneas, ao invés de magmáticas, tá? E a segunda coisa que eu ia falar para vocês é que o magma, quando ele está no interior da Terra, ele é magma. A partir do momento que ele atinge a superfície, ele é lava, tá? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem. E os exemplos de rocha magmática que eu trouxe aqui para vocês, ó, o granito, que é muito utilizado nas residências, o basalto, o diorito e o andesito. Aqui, essa foto aqui que eu trouxe para vocês é de granito, tá? É uma imagem de granito.
Então vamos lá, vamos seguir. Aqui nós temos as rochas sedimentares. Esse tipo de rocha, como o nome já diz, sedimentar vem de sedimentos. A sua formação é a partir do acúmulo de sedimentos de outras rochas. E essas rochas podem ser magmáticas, podem ser metamórficas ou outras rochas sedimentares. Como é que isso acontece? A chuva, o vento, o sol, enfim, os agentes externos, a gente vai falar sobre eles mais para frente, os agentes externos, eles acabam que vão como degradando essas rochas, né? Então as partículas vão se soltando, os sedimentos vão se soltando. Quando esses sedimentos eles se desprendem da rocha, eles vão se acumular em algum lugar. E ao longo dos anos, com pressão e temperatura, acabam formando as rochas sedimentares. Então elas podem ter composições variadas, tá? Pode ter sedimentos de uma rocha simples e sedimentos de rocha composta. Pode ter sedimentos de rocha magmática, sedimentares e metamórficas, tá bom? E aqui nós temos as rochas metamórficas. Metamórficas, olha o nome, de metamorfose, de transformação. É exatamente assim que elas se originam, tá? É uma rocha que se transforma. Como assim, professora? Em virtude da pressão e da temperatura que essas rochas estão sofrendo, elas vão se transformar. Exemplo, a gente tem uma rocha de gneiss ao longo dos anos, dos milhares de anos, tá, gente? Porque isso não vai acontecer assim, ó, da noite para o dia, isso é ao passar de anos e anos. A gente tem uma rocha de gneiss e ao longo dos anos, sofrendo com pressão e temperatura, ela acaba se transformando em um granito, em uma rocha de granito. Então, é uma rocha metamórfica, tá? Ela se transforma. Aqui eu trouxe para vocês como exemplo, ó, gneiss, ardósia, o mármore. Essa daqui é uma rocha de ardósia, muito encontrada também nas residências, né, como piso, mas é uma rocha. Aqui também tem aqui, ó, para vocês o granito que vem do gneiss, ou melhor, o gneiss que vem do granito, o arenito que dá origem ao quartzito e o calcário que dá origem ao mármore, tá bom? E as rochas, eu trouxe esse esqueminha, que no livro não tem, eu também não vou cobrar muito de vocês, mas é bom para vocês somarem conhecimento, tá? Então, o que acontece? Essas rochas, elas se subdividem, né? As rochas magmáticas, elas se subdividem em intrusiva e extrusiva. Intrusiva é quando o resfriamento ocorre embaixo da terra, tá? No interior, nas profundezas. E a rocha extrusiva é quando o resfriamento do magma ocorre acima da superfície. Tranquilo até aí? Beleza. Rochas sedimentares se dividem em clásticas, orgânicas e químicas. As clásticas são aquelas que são formadas por detritos e rochas muito antigas. Já as orgânicas são formadas por matéria orgânica mesmo, restos de animais mortos, vegetais e tudo mais. E as químicas são aquelas que vão ter os seus sedimentos alterados de forma química, como a água, que altera. E normalmente elas dão origem a cristais, tá? A gente vai dar uma pausa aqui e vamos estar voltando com outro vídeo para dar continuidade. É porque eu tenho que parar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não consigo enviar para vocês, tá bom?